Gosto muito da história de Esther. E como é um texto, uma história muito conhecida, eu quero convidar a todos, você que está aqui no templo, você que está conosco pelo YouTube, a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, por favor, versículos 5 a 17. Esta história, queridos, ocorreu 400 anos antes de Cristo. Então, tem um pouco mais de 2.400 anos. Ocorreu na Pérsia Antiga, onde hoje é o Irã. E tem muita coisa importante, inclusive a respeito da imutabilidade de Deus, dos seus princípios, registrado nesse pequeno livro, o livro de Esther. Capítulo 4, eu quero convidar a sua atenção para a leitura que farei dos versículos 5 a 17. Eu estarei usando a versão da Nova Almeida atualizada. Então, se você tem uma outra versão, você pode considerá-la como uma segunda leitura. Eu vou me dirigir a todos, mas de uma forma muito especial às mulheres Rocha Eterna, aqui presente, as que estão em casa Betel, as que estão em casa Nova Vida de Oliveira, Nova Vida de Carmo da Mata, através desse texto. Está escrito assim, livro de Esther, capítulo 4, versículos 5 a 17. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Atag que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Atag voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com o eunuco e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como a que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther disse que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Deixe sua Bíblia aberta aí.
Meus irmãos, como disse, durante esse tempo de pandemia, tenho usado alguns textos mais conhecidos, e hoje, no Dia da Mulher, nada mais justo, ou no dia que encerramos a semana que a igreja dedicou em homenagear as mulheres rocha eterna, nada mais justo do que a figura de Esther, que me impressiona muito, que me ensina muito, e por mais vezes que eu já tenha lido, toda vez que leio, aprendo algo novo para a minha vida. E a história de Esther, que começa no capítulo 1 deste livro, nos conta que ela viveu nos dias de um monarca muito poderoso, o rei Assuero, ou, conforme Flávio Joséfo comenta esse tempo da história que envolve o povo judeu, o povo de Deus, o rei Artaxerxes ou Xerxes. E este homem, ele teve um reino muito grande. Ele reinou da Índia à Etiópia, está aí registrado no livro de Esther, sobre 127 províncias. Era como dizer hoje que ele estava dirigindo, presidindo, reinando sobre 127 países. E o mais interessante, ele reinou da Índia até a Ásia, e são 2 continentes. Era muito amplo o reinado, o império, o domínio do rei Assuero sobre a terra, o mundo daquela época. E o livro registra que o rei decidiu fazer um banquete de 6 meses. 6 meses de banquete, irmãos. Imaginem a festança. Naquele banquete de 6 meses, a intenção dela era mostrar a grandeza, a riqueza, a dimensão do reino que ele havia conquistado. E diz aí a história, o nosso livro, que depois deste banquete de 6 meses, que só iam homens importantes, homens que dirigiam o povo, que fazia parte da direção do império, ele decidiu fazer em Suzã, aonde tinha o palácio de inverno do rei, outro banquete de 7 dias. E também a história conta que a sua mulher, a rainha Vasti, ou Vasti, depende de como você lê, decidiu também que faria um banquete para as mulheres durante esses 7 dias. E foi nesses 7 dias, isso só para recordar a nossa escola bíblica dominical, né? As crianças sabem essa história. Ele quis mostrar a beleza da rainha Vasti e mandou que seus eunucos chamassem a rainha para que ela desfilasse, para que todos daquele banquete vissem quão formosa, quão bonita era a rainha Vasti. Mas, queridos, a história do texto também nos diz que Vasti disse não ao rei. E o próprio texto do livro de Esther nos diz que quem dissesse não a Assuero, ao rei Artaxerxes ou Xerxes, simplesmente morria. Ou, no mínimo, era destronado, era tirado das suas funções, preso, exilado, de formas que o rei ficou muito furioso com o não da rainha Vasti, e ele divorciou, desfez o seu relacionamento com a rainha, e foi aí que Esther Hadassah entrou na história do povo de Deus, e hoje queremos mencioná-la, porque uma vez destronada a rainha, houve
talvez registrado o primeiro concurso de beleza, de Miss, e essas 127, esses 127 países, povos, que pertenciam ao reinado do rei Assuero, mandaram as suas mulheres, as suas virgens mais bonitas, e elas foram apresentadas ao rei. E a Bíblia diz que no processo de seleção, Ester foi escolhida para ser a nova rainha do reino persa, do reino de Assuero. Ela recebeu dele a coroa e passou a ser a nova rainha. Eu fico às vezes pensando uma coisa, queridos. Lá em Gênesis, a mulher ela foi feita muito diferente do homem. Um dos maiores problemas que se enfrenta no casamento é a diferença entre homem e mulher. Muitas vezes, depois de analisar alguma coisa que um casal precisa de recursos para o seu casamento, nós descobrimos que são muitas vezes, com muita frequência, que há uma incompreensão de que quando a mulher foi feita, o homem foi criada, né? O homem já havia sido criado, e Deus criou um ser complementar para o homem. Então não é igual ao homem. Essas ideias de feminismo, de machismo, isso são ideias que nasceram no inferno e é propagada pelo diabo, e muitas vezes, por causa da mídia, das coisas que lemos, que vemos, nós nos tornamos propagadores ou praticantes dessas ideias. E isso é mortal para o casamento e para a família. Mas então, lá em Gênesis, como eu disse, tem hora que a mulher faz umas coisas assim, e eu estava lendo certa vez, e hoje me ocorreu lembrar disso, por falar às mulheres, principalmente, nessa tarde. Quando Deus acertou a conta do pecado, Ele falou ao homem, e em seguida dirigiu-se à mulher, e disse a ela assim, porém inimizade entre você e a mulher. Estava falando com a serpente e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus disse ao diabo, olha, uma das coisas que você vai ter é a inimizade da mulher. Segura a barra. Segura as pontas. A mulher foi feita diferente. A mulher, a sua maneira persistente, a sua maneira decidida, essa questão de própria palavra, o apóstolo Pedro dizer que é um vaso mais frágil, mas a mulher é muito forte, não é? E essa Vasti tomou uma decisão que só a mulher é capaz, né? Talvez nenhum homem tenha sofrido sanções por dizer não ao rei. Há uma coisa aparentemente fácil. Simplesmente ele queria dizer aos seus convidados que ele tinha uma rainha bonita. Queria que eles a conhecessem. E ela disse não. Então, briga dura quando se briga com uma mulher. Por isso que não convém, viu, homens que estão me ouvindo, prosseguir numa possibilidade de contenda, de disputa, de briga com a mulher, porque Deus a fez com capacidade de enfrentar essas situações, e normalmente não é muito fácil para quem enfrenta. Mas, queridos, Ester, ela agora está numa posição muito alta. Ela está numa posição, talvez, isso é para acordar, irmãos, se tiver alguém dormindo, e talvez produzir um curso para quem tem controle do nosso alarme, né? Um treinamento rápido.
Vamos continuar aqui, queridos. Então, Esther está numa posição alta. Esse alarme deve ter sido controlado por alguma mulher e ela não gostou do que eu disse. Não é fácil enfrentá-las mesmo. Tem alguma situação aí precisando ser vista. Então, irmãos, a Esther está numa situação muito pomposa, grandiosa. E nós temos por tendência pensar que alguém que tem fama, tem dinheiro, está numa posição tão alta como Esther estava, que essa pessoa não tem problema. Mas tem sim. E Esther, ela tinha alguns problemas. Ela tinha superado, ela era filha de escravos, ela era escrava. E ela agora veio para o palácio, passou por esse processo que nós nem sabemos se o seu coração estava feliz, se estava gostando daquilo que estava acontecendo. Ela tinha perdido pai e mãe, podia até ser que Assuero mesmo é quem os tinha matado nas suas ações de conquistar, de escravizar, de trazer povos para servir no seu reino, na sua cidade. E ela enfrentou muitas coisas e agora está acontecendo um problema sério com aquela pessoa que a tomou por filho, com Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução. E os judeus estão sob ameaça, sob uma trama diabólica. Alguém usado dentro do reino pelo diabo tinha a intenção de eliminar os judeus, de matar os judeus. E Esther percebe que está acontecendo alguma coisa, manda investigar. E ela, que tinha uma formação dada pelo seu primo, não é? Na presença do Senhor, que conhecia a Deus, que conhecia os princípios de Deus, que cria no seu coração no Deus de Israel, ela enfrentou agora talvez um dos maiores problemas da sua vida. E Esther tomou conhecimento das ameaças que os judeus passavam nesse momento, e ela tinha um outro problema. Foi pedido por Mordecai que ela fosse até o rei e suplicasse pelo seu povo. Até então, a instrução que ela tinha de quem a criou, de quem cuidou dela, de quem a trouxe até ali, é que ela não revelasse a sua descendência, de que povo ela pertencia. Mas agora era para ir lá e dizer de que povo ela era e suplicar em favor do povo judeu. Mas ela disse: olha, eu não posso ir até o rei. Toda pessoa, qualquer pessoa, sem exceção, que for até o pátio interno do rei, sem ser chamado, se ele não tiver benevolência, não dirigir o seu cetro de ouro em direção àquela pessoa, ela está condenada à morte. Então, ela estava diante de um grande problema. Mas, queridos, ela tomou as decisões certas, tomou as atitudes corretas, e a Bíblia registra aí no livro de Esther, que o povo de Deus, judeu, que estava ali em Suzã, sendo perseguidos, sendo ameaçados de extermínio, através de maneiras sujas, de suborno, de corrupção, de uma maneira muito indesejável. Aquilo estava oprimindo o seu povo, e Esther tomou a decisão de ir até o rei, de falar com o rei, e a Bíblia diz que através dela o povo judeu ficou livre do extermínio, livre das perseguições, e Deus mesmo cuidou de punir com morte, com uma resposta severa,
aquelas pessoas que estavam perseguindo, aquelas pessoas que eram uma ameaça ao povo de Israel, ao povo judeu, ao povo que era a nação escolhida para nos dar Jesus, para que Jesus viesse dela e que agora estava ali ameaçada. Então, Esther, queridos, ou qualquer um de nós, não depende de circunstâncias, não depende de conquistas deste mundo, não depende de coisas contemporâneas à nossa volta. Todos temos problema, Esther teve problema, ela venceu muito bem, está registrado na Escritura, faz parte da história do povo de Deus, faz parte da história da nossa fé. O povo judeu, o povo de Deus prosseguiu, subsistiu, venceu através dela. Nessa tarde, eu gostaria que tanto as mulheres que hoje estão sendo homenageadas, a Mulher Rocha Eterna, como todos os outros, todos nós, tirássemos disso de uma forma rápida algumas coisas para a nossa vida. Como que nós devemos fazer para vencer quando estamos sob ameaça? Quando nós estamos ameaçados de coisas ruins, de coisas graves, de coisas destruidoras nos alcançarem. A primeira, queridos, como eu falei que esse livro de Esther me leva a entender muito a imutabilidade dos princípios de Deus, Esther, para vencer, ela estava diante da morte, se o rei não compadecesse dela, ou ela estava diante de falhar na sua missão, de interceder, que era interceder pelo povo judeu. A primeira coisa que ela fez, que ainda é um poderoso item da receita para a vitória, foi recorrer à oração e ao jejum. Queridos, oração e jejum trazem para nós estratégia e sabedoria que vem de Deus para nós vencermos. Às vezes, em certas situações, eu costumo dizer às pessoas que estão à minha volta, de Deus virá o recurso. Quantas vezes eu já deitei para dormir, precisando de uma solução de Deus no outro dia, e Deus mandou a solução na hora certa. Às vezes de caminhos que eu não esperava, de coisas que eu não cogitava. Mas, meus amados, nós precisamos aprender a jejuar e orar. É uma coisa que faz parte da vida de todas as pessoas de Deus que venceram e que fez parte da vida de Jesus no seu ministério, que é o nosso modelo maior, o nosso exemplo, e que está longe de nós. A oração e o jejum, queridos, fez parte do início do ministério de Jesus. Quando Jesus estava aos 30 anos, para começar o seu ministério terreno, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte, para um lugar deserto. Monte significa isso para nós. Foi para um lugar deserto e se pôs em oração e jejum, que é uma posição de disciplina do crente diante de Deus, daquele que quer ser abençoado por Deus. Jesus, então, começou o seu ministério orando e jejuando, e num grande jejum. Jesus jejuou, Jesus buscou a presença de Deus para começar a fazer a obra de Deus, para aproximar-se de Deus, uma posição ao alcance da intimidade com Deus. Jesus, homem, que tinha a natureza humana que temos, menos de pertencer à raça do pecado, à condenação do pecado, mas Jesus era 100% homem e ele lançou mão. Veja que há cerca de 2.400 anos atrás, Esther também, a primeira coisa que ela fez foi lançar mão do jejum e da oração.
essa é uma demanda individual do crente, queridos. Essa é uma necessidade individual do crente. Nós precisamos jejuar e orar para ter de Deus respostas, para ter de Deus estratégias, para ter de Deus condições de vencer as nossas lutas no dia a dia, entender e ter graça do Espírito Santo para obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. A oração, queridos, nos dá uma coisa muito importante, que aqui no livro de Esther é chamado de favor. A Bíblia diz que Esther encontrou favor diante de Deus. Eu falei aqui, há alguns dias atrás, que vestimenta na Bíblia, veste, ela simboliza a condição, a relação espiritual do homem com Deus. E este favor que Esther conseguiu é uma espécie de vestimenta. Eu gostaria de lembrar aos irmãos de José. A Bíblia diz que José, ele encontrou favor diante do pai Jacó. E que o pai lhe teceu, o pai fez ou mandou fazer uma túnica que o diferenciava. Ele não era o caçula, ele não era o primogênito, mas ele tinha um manto. E a Bíblia diz que ele encontrou favor diante de Jacó, diante de Deus. O que aconteceu? A gente pensa assim, quem vai encontrar favor diante de Deus só vai andar em cima de pétalas de rosa. Não, não é assim. O favor de Deus, queridos, que nós encontramos no jejum, na oração, na intimidade, na comunhão, é alguma coisa de especial que nos capacita a lutar e vencer, que nos capacita a caminhar, a avançar, que nos capacita a abrigar no nosso coração fé e não medo, que nos capacita a entender a nossa posição espiritual, a nossa importância, o lugar em que estamos situados na presença de Deus, que nos faz perceber que estamos no esconderijo do Altíssimo. Isso é favor de Deus, é uma espécie de vestimenta especial. José saiu dali, seus irmãos com inveja, já com inveja do seu favor, e como escravo, a Bíblia diz que chegando lá, ele continuou com o favor de Deus sobre ele, que foi manifestado através de Jacó, e agora lá, como escravo, de repente já aparece Potifar, um oficial do rei, e olha para José e vê José diferente, falou, não, eu quero esse homem comigo, quero esse homem trabalhando comigo. Ele foi para a casa de Potifar, e o brilho, o favor de Deus que continuava sobre ele, imediatamente, num tempo muito rápido, fez com que ele se tornasse mordomo de Potifar e estivesse dirigindo, governando todas as coisas da casa de Potifar. Lá, que dê as pétalas de rosa. Mas José tinha um favor de Deus. Ele teve um problema que o levou para a prisão. Olha, veja bem, na casa do pai, o favor de Deus estava sobre ele. Na hora que foi vendido como escravo, o favor de Deus estava sobre ele. Na hora que estava na prisão, o favor de Deus estava sobre ele. Não depende de circunstâncias. Então o jejum, a oração, a intimidade com Deus traz esse favor sobre nós. E dali a pouco José era a vedete, a coisa mais importante, o líder lá na prisão, encontrou graça, o seu brilho, aquela coisa especial de Deus que estava sobre José, fez com que ele encontrasse graça diante do carcereiro. E foi isso, esse favor de Deus, que o fez ir até a presença de Faraó. E na presença de Faraó, Faraó olhou para ele e falou assim, ele tem nele a presença dos deuses, tem algo diferente nele. O favor de Deus estava sobre José. E ele saiu da presença de Faraó como a segunda autoridade do império, do Egito, do mundo, que dominava todo mundo naquela época. Então Esther tinha o favor de Deus sobre ela. Nós precisamos buscar esse favor de Deus, esse brilho, essa comunhão, essa dependência. Deus quer que nós vivamos assim, não importa
se é na casa do pai, como estava José, se é vendido como escravo, a circunstância não importa, se está numa prisão, se está no palácio, aonde nós formos é o favor de Deus, é a nossa comunhão com Deus, é a proximidade nossa com Deus que vai fazer com que nós sejamos vencedores. Foi esse favor de Deus que fez com que Esther fosse vencedora, fizesse o que tinha que fazer, cumprisse a vontade de Deus, fosse instrumento de Deus e fosse abençoadora das pessoas que Deus queria abençoar, fosse instrumento de Deus como Esther foi, porque diz a Bíblia que Esther encontrou favor diante de Deus. E é interessante, irmãos, que nós buscamos de Deus e esse favor ele se manifesta através das pessoas que estão à nossa volta. Veja bem, José foi Potifar, foi Jacó o pai, porque Deus quis abençoá-lo, ele tinha o favor de Deus. Foi Potifar, o oficial do rei, foi o carcereiro, foi Faraó. Então você vai começar a crescer, você vai começar a vencer, você vai começar a progredir, a prosperar, através desse favor de Deus que vai estar sobre a vida. E o padrão de Esther, o que Esther, como uma mulher da Bíblia, né, agora que estamos falando, principalmente as mulheres, ela recorreu primeiro para ser vencedora, para que essa bênção viesse sobre ela e sobre o povo de Deus, ao jejum e à oração. Quantas vezes nós temos jejuado e orado? Talvez isso nem faça parte mais dos ensinos bíblicos. Como eu tenho dito, a teologia da prosperidade tirou de nós, tirou da pregação, da mensagem, do entendimento do povo de Deus, as coisas elementares e essenciais do Evangelho, e uma delas é a oração e o jejum. Na realidade, eu venho dizendo, e quero repetir hoje, nessa tarde, que o problema, a dificuldade, a ameaça de extermínio que veio para os judeus, uma coisa que colocou Esther à prova, ela ter que ir à presença do rei sem ser chamada, enfrentando uma possibilidade de morte, precisa encontrar a gente orando. Ora, se Esther não fosse uma pessoa que orasse, que jejuasse, ela não saberia lançar mão disso. É muito interessante que nós estamos vivendo uma época em que aprendeu-se muito no meio da igreja a pedir que alguém ore por mim. Eu disse aqui um dia desse a terceirizar a oração, mas a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Sacerdote significa aquele que está autorizado a entrar na presença de Deus para falar com Deus. Então nós precisamos resgatar isso. Nós somos pessoas, nós somos sacerdotes, nós somos pessoas que fomos por Jesus Cristo credenciados com sua morte na cruz, com o seu perdão, com a sua redenção. Nós somos credenciados a orar, a ser pessoas que oram, que falam com Deus, que Deus fala com elas, que tem proximidade com Deus. E Esther agora então ela nos dá a primeira receita. Você quer ser vitorioso, você quer fazer a diferença, você quer uma solução para o seu lar? Qual é? Não, pastor, a situação do meu lar, a situação da minha família, a minha situação, ela é muito difícil, ela é muito grave, tem muita dificuldade para eu enfrentar. Deixa eu falar para os irmãos, Deus é o Deus dos impossíveis. Veja bem, era impossível. Já tinha um decreto, os judeus seriam exterminados. A corrupção já tinha sido feita. As pessoas já tinham sido compradas, já havia uma forca, já havia uma sentença para aquelas pessoas que serviam a Deus. Para Esther já havia uma sentença se o rei não estende o cetro para ela. Mas a primeira coisa que ela falou, olha, crente, servo de Deus, serva de Deus, muda situações, vence as lutas, transforma as circunstâncias, traz
a existência das coisas que não existem, jejuando e orando. Apregou-se um jejum. Jejuemos eu, jejuemos as minhas servas, jejuem todos os judeus. E assim, a primeira receita da vitória, jejum e oração, é a receita que nesta tarde eu trago para os irmãos, como sendo uma coisa não nova, mas uma coisa que deve ser praticada por nós, para sermos tão vencedores como foi Esther. Um dia desses eu vou falar especificamente sobre jejum. Vamos voltar nisso na Bíblia, vamos detalhar isso para a gente entender melhor. Qual a segunda coisa que Esther nos dá como receita para a vitória, tão maiúscula, tão importante como ela teve, e que a imutabilidade de Deus também nos oferece hoje? Ter bons conselheiros. Meus irmãos, é questão de discipulado. Nós precisamos analisar quem é que nos aconselha, quem é que nos influencia. Nós estamos vivendo assim diante de Deus porque quais são os nossos discipuladores? Quem são as nossas referências? Esther, nós vamos jejuar, nós vamos orar, mas mandou buscar conselhos com Mordecai. Ela sabia quem era seu discipulador. Ela sabia quem lhe ensinava sobre Deus. Quem lhe ensinava o caminho da vitória? E ela então, que foi ensinada por Mardoqueu, ou Mordecai, ela aprendeu a servir a Deus com ele, e ela foi até ele. Nós precisamos ter muito cuidado de qual fonte nós estamos bebendo. Aonde nós buscamos conselhos na hora que precisamos. Tem muita corrente, queridos, de doutrinas falsas. Nós temos muitas coisas que não são verdades misturadas ao Evangelho. Nós precisamos discernir isso. Eu preciso cuidar bem da minha fonte, eu preciso confiar na minha fonte. Muitas vezes eu vi pessoas que saíam às vezes da sua cidade e iam até uma outra cidade para ouvir alguém pregar. E deixava a sua fonte, uma fonte que ela conhece. Quem me aconselha, irmãos, quem me ensina as coisas de Deus, quem ora por mim, precisa ser uma pessoa que eu saiba que ela é de Deus. Precisa ser uma pessoa que eu saiba que busca isso de Deus. Ela precisava agir. Por que Deus abençoou? O conselho veio de uma pessoa de Deus. Mordecai era servo de Deus. E ele falou assim, vai até a presença do rei. Esse é o conselho que eu te dou. E esta é uma coisa que nós precisamos adotar para a nossa vida. Nós precisamos perceber qual é a influência, qual é as coisas que nos assiste, quais são as pessoas que nos assistem, o que nos é dito a hora que precisamos de um conselho. Quem é que me aconselha? Quem que me ajuda na hora da minha dificuldade, na minha luta? Essa pessoa é uma pessoa fonte limpa, ela busca em Deus, realmente a vida dela é recomendada como uma pessoa que obedece à palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que quer realmente que a palavra de Deus seja obedecida. Então, queridos, nós precisamos analisar as pessoas que estão à nossa volta, que nos aconselham, que nos influenciam. Aonde essas pessoas querem chegar? Qual é o grau de importância de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, do que Deus quer? Qual é o grau de importância que isso tem para essas pessoas que às vezes nos falam, que às vezes nos aconselham, que às vezes nos conduzem? Esther nos ensina isso. Ela foi para o jejum, ela foi para a oração, mas foi também procurar
um conselho de alguém que era de Deus, que ela conhecia, aonde essa pessoa buscava aquilo que ele dava, aquilo que ele oferecia, como conselho para a pessoa fazer. Uma coisa muito importante, difícil que Mordecai enfrentou. Aconselhar uma rainha, uma pessoa que a Bíblia diz que encontrou o favor de Deus, ela tinha uma vestimenta de Deus. A Bíblia diz que ela estava entre muitas mulheres bonitas. E quando o eunuco olha e fala assim, ela é muito bonita, isso é favor de Deus, irmãos. É porque Deus tem um propósito. Uma oração que nós precisamos fazer é essa: Deus, cumpre o seu propósito na minha vida. Me leva a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Então ela foi levada ao rei. Quando chegou lá, o favor do rei, o favor de Deus, fez com que o rei a escolhesse. Deixa eu falar para você, se você que é mulher, a mulher tem muita importância para a família. Olha só, o lar é a faculdade da vida. A quem Deus entregou o lar? A mulher. Existem coisas de aconselhamento conjugal que eu nem entro. Falo nisso aí, não entro. Isso é função da adjutora, da auxiliadora. É ela que precisa fazer isso. Essa capacidade foi dada por Deus. Deus fez a mulher com uma capacidade indizível. A mulher tem uma capacidade tremenda. Deus olhou e falou assim, olha, a raça humana só com Adão, só com o homem, não é bom. Isso não é bom, isso não completa o meu plano, isso não fica aperfeiçoado como eu quero que fica, isso não atingirá bons objetivos, então eu vou fazer alguém de capacidade extraordinária. Olha, o seu espaço, o seu valor é garantido se orando você conseguir, pela oração, pelo jejum, pela busca de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. E um dos conselhos que Mordecai deu a Esther, falou assim, você não pode esquecer que você tem um chamado. Você não pode esquecer que as coisas que vêm à sua mão, Deus está te dando porque Ele quer que você faça algo com isso. Você é a rainha, você é o que Deus quer usar. E Ele deu a ela um conselho muito importante junto desse. Não foi um só. Ele falou, deixa eu te falar, se Deus quer proteger os judeus, Ele não vai deixar de proteger. A obra de Deus vai ser feita, mas você terá falhado. Você terá deixado de ter coragem. Você terá deixado de agir. Essa é a sua hora, a sua vez. E talvez para isso que nesse tempo Deus preparou tudo para que você fosse rainha. Então nós precisamos de, além de orar e jejuar, analisar sobre que influência nós temos servido a Deus. E por fim, queridos, medir o nosso compromisso com a obra de Deus e de Jesus Cristo, ou da obra de Deus que Ele realizou através de Jesus Cristo. Você tem planos para a sua vida, de prosperar, de ter, de alcançar, mas o que isso tem a ver com a obra de Deus? Como é que você vai gastar isso? Deus não colocou Esther lá por acaso. Ela decidiu, falou, olha, eu sou judia, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Abraão. Fala para o povo orar, fala para o povo jejuar, e eu irei à presença do rei. E se tiver que pagar isso com a vida, eu pago. Esther teve por mais valiosa a vontade de Deus, a vida do povo de Deus, o que Deus queria fazer através do seu povo, do que com sua própria vida. Ela podia simplesmente alegar, olha, não é legal, eu não posso ir, a sentença é de morte.
Fala para os judeus fugirem para as montanhas, esconderem nas cavernas. Fala para eles, vamos orar para Deus dar uma solução. Fala assim, não, manda orar e eu vou dar a minha vida. Eu vou me envolver. Eu me importo com o que vai acontecer com os judeus. Eu me importo com o que vai acontecer com as promessas que Deus fez à nação judaica, ao povo de Israel, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Eu me importo o que Deus quer fazer, se vai ser feito. Eu coloco a minha vida nisso, eu me empenho nisso. Eu estarei pronta, eu irei. Se morrerei eu. Se perecer, algumas traduções dizem se perecer, pereci, mas eu me importo com a obra de Deus. Então a terceira receita, em último lugar, que nós precisamos, que as mulheres precisam ter para si, em relação ao seu esposo, em relação à sua família, em relação à igreja, em relação ao seu ministério, em relação à obra de Deus, é esta: ter compromisso, ter envolvimento, colocar a sua vida em favor de que a vontade de Deus seja feita como instrumento de Deus. Então Deus vai pegar você e vai promover você, vai pôr você no palácio. Se passar por vender você como pastor José, não se importe com a circunstância. Sabe qual que é o melhor lugar, o mais confortável, o mais honroso, aquele que nós devemos mais buscar? O centro da vontade de Deus, e que Ele seja glorificado na nossa vida. Meus amados, ela sabia das promessas feitas aos judeus. Ela sabia que Deus tinha prometido abençoar o mundo através dos judeus. E ela se envolveu, ela se preocupou com a obra de Deus. Vamos aprender com Esther. Irmãs, mulheres, rocha eterna, irmãos, crentes em Jesus Cristo, igreja do Senhor, jejum e oração. Separa um tempo para isso na sua vida. Não por causa de um problema. Será que Esther e os que com ela jejuaram partiram para um jejum de 3 dias de primeira? Não, eles já jejuavam. A questão é que aquele problema encontrou eles orando e jejuando. Encontrou eles buscando a presença de Deus. Então nós não podemos, nós não devemos esperar que o problema nos assalte. Porque a oração, ela não é só eu falar com Deus, é Deus também falar comigo. Olha que ela teve tempo de ouvir conselhos, de programar um jejum. A partir do momento, queridos, que a gente toma uma atitude igual a Esther tomou, Deus fala para os processos assim: espera aí, porque vai mudar tudo. Ele sabe. Quando eu tomo uma atitude de orar, de jejuar, de buscar o Senhor, Ele sabe se eu vou fazer isso mesmo. Deus já fala para o problema assim: dá uma paradinha aí, porque tudo está para mudar. Assim que o jejum, que a oração, que a posição de fé dos meus servos chegar a mim, eu vou mudar os rumos da realidade. Lá em Suzã tudo mudou. Quem ia matar morreu. Quem ia ser exterminado passou a ser importante no reino. E a obra de Deus prosseguiu e continuou. Jejum e oração. Bons conselhos. Quais são os meus modelos? Eu faço o que com quem? Qual é a minha maneira de viver? Eu estou vivendo igual a quem? Quem me fala, quem me ajuda na hora do problema? Obediência e compromisso com a obra de Deus. Haja o que houver, queridos. Ser instrumento de Deus deve ser a nossa decisão. Porque Deus fará a sua obra. E se nós recuarmos, como disse Mordecai a Esther, perdemos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus. A minha palavra nessa tarde é que nós busquemos esse brilho, esse favor de Deus, que as pessoas, quando se deparar com você, como se depararam com Esther,
como se depararam com José e tantos outros servos de Deus, você esteja coberto, vestido, de uma vestimenta que até incomoda, causa inveja, mas que a Bíblia chama de favor de Deus. Que seja assim sobre a sua vida, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.